primeira vez que vi as pegadas, tentei me convencer de que pertenciam a um urso. Elas mediam quase 16 polegadas de comprimento, claramente definidas na lama ao lado do riacho que corta minha propriedade. Mas ursos não deixam 5 dedos perfeitamente separados ou um arco plantar que sugere um caminhar bípede permanente. Aquelas marcas na terra úmida das Cascade Mountains me mostraram algo que minha mente racional se recusava a aceitar. Eu não estava sozinho nessas florestas do norte do Oregon. Meu nome é Thomas Henderson, tenho 68 anos e acabei de abandonar 150 acres de terra que minha família trabalha desde 1892. Agora moro em um apartamento em Portland, no terceiro andar de um prédio onde o barulho do trânsito nunca para e as luzes da rua mantêm a escuridão à distância. Eu durmo com todas as lâmpadas acesas. O pessoal da cidade acha que sou um velho excêntrico. Eles não sabem que cada sombra na minha antiga propriedade poderia esconder algo que a ciência se recusa a reconhecer. Isso não é paranoia senil ou alucinações de um homem que perdeu demais. Eu tenho provas, tenho gravações, tenho memórias que me acordam gritando no meio da noite e tenho razões muito concretas pelas quais eu nunca, sob nenhuma circunstância, voltarei para as montanhas onde nasci. Minha história realmente começa há 3 anos, embora suas bases tenham sido lançadas muito antes. Eu vivia com minha esposa, Ellen, em um rancho que pertenceu a 4 gerações de Hendersons. 150 acres de floresta virgem, prados ondulantes e riachos cristalinos no sopé das Cascades. Nosso vizinho mais próximo ficava a 14 milhas de distância. Por uma estrada de terra que se tornava intransitável durante o inverno, nós criávamos ovelhas, cultivávamos vegetais e vivíamos de forma quase completamente autossuficiente. Ellen morreu em março, após 6 meses lutando contra um câncer de pâncreas que a consumiu com uma crueldade que ainda parte minha alma. Nossos 2 filhos, Jennifer e Mark, vieram para o funeral. Jennifer é médica em Seattle. Trabalha em turnos impossíveis no pronto-socorro e mal tem tempo para dormir. Mark dirige uma firma de arquitetura em San Diego e vive grudado no celular, sempre respondendo a e-mails urgentes de clientes importantes. Ambos me imploraram para vender o rancho e me mudar para a cidade. Falaram dos perigos de viver sozinho na minha idade em um lugar tão remoto. Um ataque cardíaco, uma queda, um simples ferimento poderia me matar antes que alguém percebesse. Não tínhamos sinal de celular no vale. O telefone fixo caía a cada tempestade forte. Eu estava completamente isolado. Mas eu recusei seus apelos. Esta terra estava no meu sangue. Meu bisavô construiu a casa principal com toras que ele mesmo cortou da floresta ao redor. Meu avô adicionou o celeiro. Meu pai modernizou a propriedade com eletricidade e encanamento. Eu nasci no quarto do 2º andar e planejava morrer nesta terra. O pequeno cemitério da família, atrás da casa, continha 5 gerações de Hendersons. O túmulo de Ellen era o mais recente, marcado com uma lápide de mármore cinza que dizia simplesmente Ellen Marie Henderson, amada esposa e mãe. Então eu mantive as ovelhas, cuidei do jardim e encontrei conforto nas rotinas que Ellen e eu havíamos compartilhado por 43 anos. As manhãs começavam antes do amanhecer. Eu alimentava os animais, recolhia os ovos das minhas 30 galinhas e fazia café no velho fogão a lenha. Os dias passavam em um trabalho sem fim, consertando cercas, cortando lenha, mantendo as construções em condições habitáveis. Eu conhecia os perigos do ambiente. As cascades abrigavam ursos negros, pumas, lobos e, ocasionalmente, ursos cinzentos que desciam do norte. Eu já havia perdido ovelhas para predadores antes. Era parte de viver onde a civilização terminava e a verdadeira natureza selvagem começava.
Eu mantinha um rifle 30-06 perto da porta da frente e uma pistola calibre 45 no cinto quando trabalhava do lado de fora. A maioria dos predadores evitava os humanos, mas a fome podia tornar qualquer animal perigoso. A floresta ao redor da minha propriedade sempre fora uma fonte de beleza e de inquietação. Abetos gigantes se erguiam a 200 pés em direção ao céu, suas copas tão densas que o meio-dia parecia crepúsculo sob sua sombra. Trilhas de animais cruzavam a vegetação rasteira, marcadas por gerações de veados, alces e ursos. Eu caçava nas bordas da floresta e coletava lenha caída para o inverno, mas raramente me aventurava a mais de 800 metros da casa. Algo naquela floresta profunda parecia errado. Um instinto primitivo me alertava sobre lugares onde o homem não era bem-vindo. Ao longo dos anos, eu ouvi coisas naquelas árvores que não conseguia explicar, sons que não eram exatamente de animal, nem exatamente humanos. Batidas em madeira que ressoavam pela floresta em horas estranhas. Vocalizações semelhantes a chamados de primatas, mas que carregavam uma inteligência que me arrepiava a pele. Ellen costumava descartar esses sons como minha imaginação ou ruídos comuns da vida selvagem. E eu me convencia de que ela estava certa. Toda floresta tem seus mistérios, seus sons inexplicáveis. A mente pode pregar peças na natureza, especialmente durante os longos meses de inverno, quando o isolamento pesa como um fardo físico. Mas após a morte de Ellen, quando a casa ficou em silêncio, exceto pelo tic-tac do relógio de sua avó e o ranger das vigas velhas, comecei a prestar mais atenção aos sons da floresta. Sem as explicações racionais de Ellen para me confortar, os ruídos noturnos assumiram uma qualidade mais sinistra. As batidas em madeira se tornaram mais frequentes, ocorrendo em padrões que sugeriam comunicação. As vocalizações ficaram mais ousadas, às vezes respondidas por chamados semelhantes, de direções diferentes. O mais perturbador eram os passos, pesados, deliberados, bípedes, que ocasionalmente ecoavam da linha das árvores muito depois do anoitecer. Durante meu primeiro verão sozinho, comecei a encontrar sinais de que algo grande se movia pela floresta perto da minha propriedade. Rastros enormes na terra fofa perto do riacho, grandes demais para pertencer a qualquer animal conhecido, árvores com a casca arrancada em alturas que nenhum urso poderia alcançar. Arranjos de pedras e gravetos que pareciam deliberados, quase rituais. Eu dizia a mim mesmo que eram fenômenos naturais, coincidência e imaginação combinadas para criar padrões onde não existiam. O primeiro ataque ao gado ocorreu no final de julho. Encontrei uma das minhas ovelhas jovens morta no pasto mais próximo da floresta. Seu pescoço estava torcido em um ângulo impossível. A força necessária para quebrar o pescoço de um animal de 150 libras era espantosa. Presumi que um urso cinzento a tivesse derrubado de alguma forma, embora não tenha encontrado marcas de garras ou sinais típicos de um ataque de urso. A carcaça não havia sido comida, o que me pareceu estranho. Predadores matam para comer, não por esporte. Arrastei o corpo para o fundo da floresta e tentei esquecer o incidente. 3 semanas depois, perdi 7 galinhas em uma única noite. Encontrei-as espalhadas ao redor do galinheiro. Não comidas, mas mortas, com o que parecia ser precisão cirúrgica. Seus pescoços haviam sido quebrados de forma limpa e os corpos arranjados em um estranho padrão circular. Novamente, nenhum sinal de predação típica, nenhuma marca de arrasto, nenhuma alimentação, nenhum ponto de entrada óbvio no galinheiro. Era como se algo tivesse alcançado através da tela de arame e as matado por prazer. Após o incidente das galinhas, reforcei o galinheiro com uma tela de arame mais grossa e adicionei um cadeado à porta. Também instalei holofotes com um sensor de movimento ao redor da área imediata da casa
na esperança de deter o que quer que estivesse caçando meus animais. As luzes disparavam com frequência durante as primeiras noites. Veados, alces e outros animais selvagens se movendo pela propriedade. Mas gradualmente a atividade noturna diminuiu. Ou os animais haviam se ajustado às luzes, ou algo os estava mantendo afastados. Foi durante esse período que Mark, meu filho, fez uma visita inesperada. Ele tirou uma rara semana de folga do trabalho e decidiu dar uma olhada em seu velho pai, como ele disse. Mark nunca abraçou totalmente a vida no rancho, preferindo o design digital ao trabalho físico. Mas ele entendia de tecnologia de maneiras que muitas vezes me surpreendiam. Quando mencionei os ataques aos animais e minhas preocupações com a segurança, ele sugeriu a instalação de uma câmera de trilha para monitorar o galinheiro. Fomos de carro até a loja de artigos esportivos em Cascade Falls e compramos uma câmera de última geração, projetada para vigilância de caça. O dispositivo podia gravar fotos e vídeos ativados por calor e movimento. Tinha visão noturna infravermelha e podia funcionar por semanas com baterias de lítio. Mark passou uma tarde posicionando a câmera para fornecer cobertura ideal do galinheiro e da área ao redor. Depois, me mostrou como revisar as filmagens na pequena tela de LCD. Durante o primeiro mês após a partida de Mark, a câmera gravou exatamente o que eu esperava. Guaxinins tentando invadir o galinheiro, veados pastando perto da cerca e a raposa ocasional investigando o arame. O desfile noturno da vida selvagem era, na verdade, reconfortante. Uma prova de que o ecossistema permanecia saudável e equilibrado. Então, no início de outubro, tudo mudou. Verifiquei a câmera em uma manhã fria, quando a geada cobria a grama e minha respiração formava nuvens no ar. O visor mostrava 73 eventos de movimento durante a noite, muito mais do que o normal. Percorri as primeiras imagens, os guaxinins e gambás de sempre, veados passando, uma raposa. Então, a filmagem das 2h37 da manhã apareceu. A criatura preenchia todo o enquadramento. Tinha pelo menos 8 pés de altura, coberta por um pelo castanho avermelhado escuro. A câmera infravermelha a capturou em detalhes nítidos: um peito maciço, braços que passavam dos joelhos, uma cabeça que parecia pequena demais para seu corpo, mas que se assentava em ombros mais largos que os de qualquer ser humano. O rosto, parcialmente visível de perfil, mostrava feições que eram perturbadoramente humanas, mas fundamentalmente erradas. Um nariz chato, uma arcada supraciliar pronunciada, olhos que refletiam a luz infravermelha como os de um animal. A criatura ficou completamente imóvel por 47 segundos, de acordo com o registro de tempo, olhando diretamente para a câmera. Então, virou a cabeça lentamente, inspecionando a propriedade com o que parecia ser uma inteligência calculada. Movia-se com uma graça fluida, apesar de seu tamanho enorme, caminhando em direção ao galinheiro com um propósito deliberado. O que aconteceu em seguida fez meu sangue gelar nas veias. A criatura não atacou o galinheiro aleatoriamente ou com fúria animal. Ela testou metodicamente a tela reforçada, encontrando o ponto mais fraco onde Mark havia unido 2 seções. Então, simplesmente rasgou a tela com as mãos. O metal de calibre pesado se separando como papel de seda sob uma força impossível. Alcançou o interior e removeu uma galinha, segurando a ave aterrorizada quase gentilmente. Então, olhando diretamente para a câmera novamente, torceu o pescoço da galinha com um movimento casual do pulso. Largou a ave morta e pegou outra. O padrão se repetiu mais 6 vezes. Cada morte foi precisa, deliberada, realizada enquanto olhava para a câmera. Isso não era comportamento alimentar, era uma mensagem. A criatura estava demonstrando suas capacidades, mostrando-me o que podia fazer com meus animais. Enquanto certificava de que eu entendesse que ela sabia sobre a câmera.
Quando terminou de matar 7 galinhas, ficou ereta novamente, sua estrutura maciça dominando o campo de visão da câmera. Então, fez algo que ainda assombra meus sonhos. Ela ergueu uma mão enorme e acenou para a câmera. Não um gesto amigável, mas um movimento lento e deliberado que carregava um significado inconfundível. Eu vejo você. Eu sei que você está assistindo. E não há nada que você possa fazer para me impedir. Então, ela se virou e caminhou para dentro da floresta, movendo-se com um silêncio chocante para algo tão grande. Assisti àquela filmagem 17 vezes naquela manhã. Cada visualização confirmando o que minha mente racional queria desesperadamente negar. Eu havia documentado algo que não deveria existir, algo que demonstrava inteligência, propósito e uma compreensão aterrorizante da tecnologia humana. Liguei imediatamente para Mark e Jennifer. Mark achou que eu havia identificado erroneamente um urso, apesar da clara locomoção bípede na filmagem. Jennifer sugeriu que o isolamento e o luto pela morte de Ellen poderiam estar me fazendo ver coisas que não estavam lá. Nenhum deles levou minha evidência a sério, embora ambos tenham renovado seus argumentos para que eu vendesse o rancho e me mudasse para a civilização. Eu deveria ter escutado. Em vez disso, a raiva e o orgulho teimoso me mantiveram enraizado na terra que estava na minha família há mais de um século. Eu não seria expulso por um animal qualquer, não importava o quão incomum fosse. Reforcei o galinheiro novamente. Desta vez, usando uma cerca de tela de arame pesado que deveria ter parado qualquer coisa menor que um trator. Adicionei mais câmeras, posicionando-as para cobrir todo o perímetro da propriedade. Comecei a dormir com o rifle ao lado da minha cama e a pistola na minha mesa de cabeceira. Por 2 semanas, nada aconteceu. As câmeras registraram a atividade normal da vida selvagem. Minhas ovelhas e as galinhas restantes permaneceram seguras. Comecei a ter esperança de que a criatura tivesse seguido em frente, encontrado presas mais fáceis em outro lugar na vasta natureza selvagem. Então, as batidas em madeira começaram. Começaram logo após o pôr do sol, quando o crepúsculo pintava a floresta em tons de cinza e roxo. Impactos únicos e altos que soavam como alguém batendo em uma árvore com um taco de beisebol. Os sons vinham de locais diferentes ao redor da minha propriedade, às vezes próximos, às vezes separados por minutos. O padrão era inconfundível. Comunicação entre múltiplos indivíduos. Não havia apenas uma criatura lá fora. Havia várias, e elas estavam coordenando seus movimentos ao redor da minha terra. As vocalizações vieram em seguida. Gritos agudos que arrepiavam todos os pelos do meu corpo, chamados profundos e ressonantes que vibravam no meu peito. Sons que pareciam projetados para intimidar e aterrorizar. Eles nunca chegaram perto o suficiente para serem vistos com clareza, mas eu tive vislumbres de sombras maciças se movendo entre as árvores na luz que se esvaía. Em 23 de outubro, acordei em completo silêncio. Os sons normais da floresta, insetos, pequenos mamíferos, pássaros, estavam completamente ausentes. O silêncio era tão profundo que parecia uma pressão física contra meus ouvidos. Levantei-me e olhei pela janela do quarto. Os holofotes com sensor de movimento iluminavam a área ao redor da casa com uma luz branca e dura. Além daquele círculo de iluminação, a escuridão pressionava como uma coisa viva. Então eu os vi. Pelo menos 4 formas maciças paradas logo além do alcance das luzes, perfeitamente imóveis. Estavam posicionadas nos pontos cardeais ao redor da minha casa, norte, sul, leste e oeste. Ficaram ali por mais de 1 hora, sem se mover, sem fazer nenhum som, apenas observando, esperando. Não dormi o resto daquela noite. Sentei-me na sala de estar com o rifle no colo, vigiando as janelas, ouvindo o silêncio opressor. Quando o amanhecer finalmente chegou, as criaturas haviam desaparecido.
mas sua mensagem era clara. Eles podiam cercar minha casa a hora que quisessem. Eu estava preso, isolado, à mercê deles. O cerco se intensificou nos dias seguintes. Eles vinham todas as noites, cercando a casa em silêncio. Às vezes 4, às vezes contei 6 formas distintas na escuridão além das luzes. Eles nunca atacaram diretamente, nunca tentaram arrombar, não precisavam. A guerra psicológica era devastadoramente eficaz. Parei de dormir mais de 1 hora por vez. Perdi peso enquanto o medo matava meu apetite. Minhas mãos desenvolveram um tremor constante. Eu estava sendo caçado por algo que entendia a intimidação e o terror como armas mais eficazes que a violência física. Meus filhos ligavam e ouviam o estresse na minha voz, mas atribuíam isso à solidão e ao luto. Eles não conseguiam compreender a realidade da minha situação porque ela estava fora de sua compreensão do que era possível. Em 3 de novembro, as criaturas escalaram. Acordei com um som que nunca tinha ouvido antes, algo gigantesco andando no meu telhado. A casa velha tremeu sob o peso de passos que cruzavam de uma ponta a outra, para frente e para trás, por horas. Poeira caía das vigas do teto. Os móveis chacoalhavam e eu fiquei sentado, paralisado de terror, sabendo que se a criatura quisesse, poderia rasgar o telhado e acabar comigo. Mas não o fez. Apenas andou, demonstrando seu poder, mostrando-me que nenhuma barreira que eu pudesse construir a manteria do lado de fora se ela escolhesse entrar. Quando a manhã chegou, subi no telhado e encontrei pegadas maciças impressas nas telhas. Cada pegada havia perfurado o asfalto desgastado pelo tempo, deixando um dano permanente que custaria milhares para ser reparado adequadamente. Essa foi a noite em que decidi ir embora. Não porque fui derrotado, embora certamente estivesse. Não porque finalmente aceitei que a terra não era mais minha, embora essa verdade fosse inegável. Fui embora porque percebi que essas criaturas eram inteligentes o suficiente para já terem me matado 1 dúzia de vezes, mas escolheram não o fazer. Elas estavam brincando comigo, me estudando, talvez até se divertindo com o meu medo. E eu entendi que quando se cansassem do jogo, eu morreria. Levei 2 dias para embalar o essencial e providenciar uma empresa de transporte de gado para recolher minhas ovelhas. Liguei para uma corretora de imóveis em Cascade Falls e disse a ela para anunciar a propriedade imediatamente. Liguei para meus filhos e disse que estava me mudando para Portland, deixando-os acreditar que seus argumentos finalmente me convenceram. Não contei a eles sobre as criaturas que ainda circulavam minha casa todas as noites. Não mencionei o som de batidas em madeira ecoando pela floresta enquanto eu carregava minha caminhonete com pertences acumulados ao longo de 68 anos. E certamente não descrevi a sensação de olhos me observando da linha das árvores enquanto eu dava uma última olhada na casa onde nasci. A viagem, montanha abaixo, pareceu uma fuga de uma zona de guerra. Cada milha entre mim e aquela propriedade aliviava um peso do meu peito. Encontrei um apartamento em Portland em 1 semana, uma unidade estéril no 3º andar de um prédio cheio de estranhos. O barulho do trânsito que incomodava os outros moradores era música para mim. As luzes da rua, que mantinham os vizinhos acordados, eram um conforto. Pela primeira vez em meses, dormi por mais de 1 hora. Embora meus sonhos estivessem cheios de formas maciças e olhos brilhantes. A corretora ligou 2 meses depois com uma notícia surpreendente. Um jovem casal da Califórnia queria comprar o rancho. Eram entusiastas da vida ao ar livre, procurando escapar da vida urbana e criar uma família em uma natureza intocada. Eles ofereceram o preço cheio, algo raro no mercado atual. A corretora parecia encantada. Eu me senti enjoado de culpa. Eu deveria ter contado a eles o que os esperava naquelas florestas.
Deveria ter explicado por que a propriedade estava sendo vendida tão abaixo de seu valor real para uma terra em uma localização tão desejável. Mas o que eu teria dito? Como se avisa a alguém sobre monstros sem parecer louco? Assinei os papéis e tentei esquecer o jovem casal se mudando para a casa da minha família. 3 meses depois, a corretora ligou novamente. O casal estava revendendo a propriedade. Eles moraram lá por apenas 6 semanas, antes de decidir que o isolamento era demais. A corretora parecia confusa com a rápida reviravolta, mas perguntou se eu conhecia mais alguém que pudesse estar interessado. Eu não perguntei o que aconteceu durante aquelas 6 semanas. Não queria saber se as criaturas haviam recebido os novos moradores da mesma forma que se despediram de mim. A propriedade continua no mercado hoje, o preço caindo a cada poucos meses, à medida que potenciais compradores visitam e decidem que a localização remota não atende às suas necessidades. Eu sei a verdade. As pessoas que passam apenas uma noite naquela casa sentem algo errado na floresta. Elas ouvem sons que despertam medos atávicos. Elas veem formas se movendo entre as árvores que não correspondem a nenhum animal que possam nomear. E elas vão embora, impulsionadas por instintos mais antigos que a civilização, que gritam avisos sobre predadores na escuridão. A filmagem da câmera de trilha permanece em uma caixa trancada no armário do meu apartamento. 35 minutos de prova, em alta definição, de que algo existe naquelas florestas que a ciência se recusa a reconhecer. Pensei em enviá-la para pesquisadores, autoridades de vida selvagem, até mesmo programas de televisão que investigam tais fenômenos. Mas sei o que aconteceria. A filmagem seria descartada como uma farsa, explicada com jargões técnicos sobre compressão de vídeo e pixelização. Especialistas testemunhariam que a criatura era obviamente uma pessoa em uma fantasia, apesar de seu tamanho impossível e movimento fluido. Céticos apontariam para os inúmeros vídeos e fotos falsos que poluíram qualquer investigação séria sobre essas criaturas, e eu me tornaria motivo de chacota, um velho correndo atrás de folclore e contos de fadas, desesperado por atenção ou talvez sofrendo de demência precoce. As criaturas sabem disso. Elas entendem que o ceticismo humano é sua maior proteção. Elas podem andar por florestas fotografadas por satélites, deixar pegadas que deveriam ser cientificamente documentadas, demonstrar uma inteligência que deveria exigir investigação. Mas porque a ciência convencional decidiu que elas não podem existir, elas permanecem seguras, escondidas à vista de todos. Minha filha Jennifer se preocupa com minha saúde mental. Sugere que terapia poderia me ajudar a processar o trauma de perder o rancho da família Mark Liga semanalmente para verificar minha adaptação à vida urbana, oferecendo-se para me ajudar a encontrar atividades que possam facilitar a transição. Eles são bons filhos, amorosos e atenciosos, mas vivem em um mundo onde monstros existem apenas em filmes e lendas familiares. Considere escrever tudo o que vivenciei, criando um registro completo que poderia alertar futuras vítimas ou ajudar pesquisadores a entender o que se esconde na natureza profunda. Mas quem acreditaria em tal relato? A comunidade científica descarta encontros com criaturas como identificação incorreta e pensamento fantasioso. A polícia trata tais relatos como evidência de instabilidade mental. Até mesmo minha própria família provavelmente interpretaria uma confissão por escrito como prova de que o isolamento e o luto finalmente me levaram ao limite. Então, permaneço em silêncio, carregando um conhecimento que se torna mais pesado a cada dia que passa. Em algum lugar nas montanhas do norte do Oregon, predadores inteligentes mantêm um território que os humanos invadem por sua própria conta e risco.
Eles se movem por florestas antigas com a confiança de seres de ápice que nunca conheceram uma força superior. Eles possuem uma astúcia refinada ao longo de milênios para evitar a detecção científica, uma compreensão do comportamento humano que beira o presciente e uma força física capaz de eliminar qualquer ameaça ao seu domínio com uma eficiência aterrorizante. Estes não são animais simples operando por instinto. Eles se lembram de rostos com a clareza de quem guarda rancor. Eles reconhecem humanos individualmente mesmo depois de meses ou anos. Eles demonstram uma capacidade de vingança metódica e paciente que fala de uma inteligência igual à nossa. Talvez superior em maneiras que não estamos equipados para medir ou entender. A filmagem da câmera de segurança capturou mais do que apenas um ataque animal ao meu galinheiro. Documentou a existência de seres que desafiam tudo o que acreditamos saber sobre o mundo natural. Criaturas que possuem as piores qualidades da natureza humana e animal, combinadas em algo unicamente aterrorizante. Eles exibem a paciência de predadores natos, que podem esperar imóveis por horas. Eles demonstram o pensamento estratégico de táticos militares, coordenando manobras complexas. Eles mostram a crueldade de seres completamente livres de empatia ou consideração moral. São inteligentes o suficiente para entender a tecnologia humana, ousados o suficiente para se apresentar para câmeras que sabem que estão gravando, e calculistas o suficiente para usar a guerra psicológica como sua arma principal. Eles não apenas defendem o território, eles o dominam com uma possessividade que vê qualquer presença humana como uma intrusão intolerável que exige uma resposta. Tive sorte de escapar com vida, embora sorte pareça uma palavra inadequada para o que foi mais provavelmente uma escolha deliberada da parte deles. Eles poderiam ter me matado durante qualquer uma daquelas noites em que cercaram minha casa. Poderiam ter rasgado as paredes, estilhaçado as janelas, terminado minha existência com a mesma eficiência casual que exibiram ao matar minhas galinhas. Mas não o fizeram. E essa misericórdia calculada é de alguma forma mais aterrorizante do que a violência teria sido, porque significa que eles estavam fazendo escolhas, exercendo julgamento, decidindo meu destino com base em critérios que não consigo nem começar a entender. O jovem casal que tentou me substituir, que comprou a terra da minha família cheia de sonhos sobre vida sustentável e criação de filhos em uma natureza intocada, teve a sorte de reconhecer o perigo antes que fosse tarde demais. 6 semanas foi tudo o que levou para eles sentirem o que eu senti, ouvirem o que eu ouvi, entenderem em algum nível primitivo que estavam sendo avaliados por inteligências que os viam como invasores, não como vizinhos. Mas outros não serão tão sábios ou tão rápidos em recuar. A natureza selvagem é vasta, abrangendo milhões de acres de território tão remoto que helicópteros não conseguiriam chegar a tempo, mesmo que você pudesse pedir ajuda. Essas criaturas aprenderam a explorar a arrogância e o ceticismo humanos em seu favor com a habilidade de mestres manipuladores. Elas sabem que não acreditaremos em sobreviventes que saem tropeçando da floresta com contos de gigantes bípedes e olhos brilhantes na escuridão. Elas entendem que a sociedade moderna ergueu muros de materialismo científico tão rígidos que a própria evidência se torna irrelevante quando contradiz a realidade aceita. Elas sabem que não tomaremos precauções contra ameaças que a ciência convencional se recusa a reconhecer, que descartaremos pegadas como farsas e vocalizações como sons de animais mal identificados. Nossa certeza de que catalogamos todas as espécies importantes neste continente se tornou sua maior camuflagem. Toda vez que vejo notícias sobre caminhantes desaparecidos ou desaparecimentos inexplicáveis em áreas remotas, meu estômago se contrai em reconhecimento e culpa.
cada descrição de alguém que se afastou da trilha e desapareceu sem deixar vestígios me faz pensar se outra família está prestes a aprender o que eu aprendi naquela noite de outubro. Cada equipe de busca que não encontra nada além de pertences espalhados e evidências inexplicáveis me faz pensar em mãos maciças capazes de carregar um humano adulto para as profundezas da floresta que nenhum socorrista jamais alcançará. Eu me pergunto se em algum lugar na escuridão, entre as árvores, olhos antigos estão observando novas vítimas com a paciência de seres que medem o tempo em estações, não em horas. Eu me pergunto se estão calculando o momento perfeito para atacar, para ensinar mais uma lição sobre quem realmente é o dono daquelas montanhas, para demonstrar mais uma vez que o domínio humano termina onde o asfalto acaba. O conhecimento de que eu poderia avisá-los, poderia potencialmente salvá-los, pesa na minha consciência como um fardo físico que se torna mais pesado a cada mês que passa. Eu poderia contatar os serviços do parque, enviar cartas anônimas para organizações de caminhada, postar avisos em sites de recreação ao ar livre. Mas quem daria ouvidos ao conto de um velho sobre monstros da floresta? Quem levaria a sério uma história sobre criaturas de 8 pés de altura que acenam para câmeras de segurança e conduzem uma guerra psicológica contra proprietários isolados? No momento em que eu abrisse a boca, seria descartado como um excêntrico, um contador de histórias, possivelmente alguém sofrendo de demência precoce ou dos efeitos persistentes do luto. Minha filha usaria isso como mais uma evidência de que preciso de ajuda profissional. Meu filho se preocuparia que o isolamento me danificou mais do que eles imaginavam, e as pessoas que eu estava tentando proteger passariam por meus avisos sem pensar 2 vezes, confiantes de que tais coisas só acontecem em filmes e histórias de fogueira. Quem acreditaria que material de pesadelo anda sobre 2 pernas? Pela natureza, deixando pegadas grandes demais para qualquer animal conhecido e demonstrando uma inteligência avançada demais para qualquer criatura que a ciência já catalogou? Quem aceitaria que existem seres nas florestas da América do Norte que entendem causa e efeito, que planejam ações coordenadas, que reconhecem humanos individualmente e respondem à sua presença com estratégias calculadas para intimidar e controlar? O abismo entre o que eu sei e o que a sociedade está preparada para aceitar parece intransponível. A verdade se torna irrelevante quando cai fora dos limites da realidade aceitável. A filmagem da câmera de trilha permanece escondida no armário do meu apartamento, selada em um recipiente à prova d'água e enterrada sob caixas de fotos antigas e pertences de Ellen que não tive coragem de doar. 35 minutos de prova em alta definição de que o mundo é muito mais estranho e perigoso do que a maioria das pessoas pode aceitar. 35 minutos de uma criatura que não deveria existir, demonstrando capacidades que desafiam a lei natural como a entendemos. 35 minutos de evidência que ou revolucionaria a primatologia e a criptozoologia, ou mais provavelmente, seria descartada como uma farsa elaborada, criada por um velho solitário em busca de atenção. Algum dia, talvez, encontrarei a coragem de compartilhá-la com alguém que possa acreditar, alguém com a autoridade e os recursos para investigar mais a fundo, alguém cuja reputação e credenciais possam dar a evidência, a credibilidade que a minha não pode fornecer. Mas até que esse dia chegue, continuarei vivendo com o conhecimento de que há coisas na natureza selvagem que veem os humanos não como a espécie dominante neste planeta, mas como presas. Presas inteligentes, certamente. Presas tecnologicamente avançadas que podem ser perigosas quando encurraladas. Mas presas, no entanto, ocupando uma posição em sua hierarquia, em algum lugar entre incômodo e ameaça, nunca chegando ao nível de igual.
A casa onde 5 gerações de Hendersons fizeram seu lar agora está vazia. Suas janelas escuras e sem vida, suas portas protegidas contra nada mais perigoso do que o tempo e vândalos. A placa de "Vende-se" no jardim da frente já resistiu a 2 invernos, o preço caindo a cada poucos meses, à medida que potenciais compradores visitam a propriedade e educadamente se recusam a fazer ofertas. Os corretores de imóveis a descrevem como charmosa, mas remota, rústica, mas exigindo extensas atualizações. Eles não mencionam a sensação de ser observado que se instala sobre os visitantes após o pôr do sol. Eles não discutem os sons estranhos que ecoam da floresta quando a noite cai. E certamente não revelam que 2 conjuntos de proprietários fugiram da propriedade meses após se mudarem. Mas a floresta ao redor daquela casa vazia pulsa com uma inteligência mais antiga e mais astuta que a nossa. Criaturas que aprenderam a prosperar nos espaços entre o conhecimento humano e a crença humana. Elas dominaram a arte de existir logo além do alcance da confirmação científica, deixando evidências que sempre podem ser explicadas, demonstrando capacidades que sempre podem ser atribuídas à identificação incorreta ou exagero. Elas aprenderam que os humanos precisam de consenso antes de aceitar a realidade, que exigimos revisão por pares e resultados reproduzíveis antes de reconhecer o que nossos próprios olhos nos mostram. E aprenderam a explorar esse requisito, a permanecer para sempre na categoria de não confirmado e, portanto, seguramente ignorado pelas instituições que poderiam realmente representar uma ameaça ao seu domínio. Eu sobrevivi ao meu encontro com o desconhecido. Embalei meus pertences, abandonei o legado da minha família e fugi para a segurança da cidade como um refugiado escapando de uma zona de guerra. Mas nunca escaparei de verdade. A experiência me marcou de maneiras que vão mais fundo que a memória, mudou algo fundamental em como eu vejo o mundo e meu lugar nele. Todas as noites, quando apago as luzes no meu seguro apartamento suburbano, cercado por vizinhos, luzes da rua e toda a infraestrutura da civilização, eu me lembro do som de passos maciços circulando minha casa, o peso deles sacudindo a poeira das vigas do teto, o ritmo deliberado que falava de seres sem pressa, confiantes em seu domínio, tomando seu tempo porque sabiam que eu não tinha para onde ir e ninguém para chamar em busca de ajuda. Cada sombra me lembra de formas se movendo ao luar com uma graça predatória. Formas bípedes que não deveriam existir, deslizando entre as árvores com o silêncio de caçadores natos. Cada som inexplicável na escuridão traz de volta a memória de batidas em madeira ecoando por árvores silenciosas. Aqueles impactos rítmicos que carregavam um significado que eu não podia decifrar, mas que entendia instintivamente como comunicação. Mensagens passando entre criaturas que a humanidade se recusa a reconhecer, coordenando seus movimentos, compartilhando informações, operando com a sofisticação de seres cuja sociedade e cultura não podemos nem começar a compreender, porque não admitimos que eles existem. A câmera de trilha capturou a verdade naquela noite de outubro. Registrou evidências inegáveis de algo que desafia tudo o que pensamos saber sobre a vida selvagem da América do Norte. A questão que me atormenta é se alguém estará pronto para aceitar o que ela revela, se nossa espécie tem a coragem de reconhecer que compartilhamos este mundo com inteligências que aprenderam a nos caçar muito antes de aprendermos a caçá-las. Se podemos nos humilhar o suficiente para admitir que nossa compreensão do mundo natural permanece fundamentalmente incompleta, que existem lacunas em nosso conhecimento grandes o suficiente para esconder espécies inteiras de grandes primatas em florestas que acreditamos ter mapeado e estudado completamente. Na natureza profunda,
onde os celulares não funcionam e a ajuda mais próxima está a dias de distância, mesmo em condições ideais, predadores antigos ainda reivindicam um território que os mapas humanos nunca traçaram com precisão. Eles observam da linha das árvores com olhos adaptados a uma escuridão que nossa espécie mal pode imaginar. Pacientes e calculistas, esperando a próxima família construir uma casa perto demais de seu domínio. Eles viram os humanos irem e virem por gerações, talvez séculos. Eles nos observaram desmatar florestas e construir estradas, estabelecer assentamentos e abandoná-los quando o isolamento se torna insuportável. Eles aprenderam nossos padrões, nossas fraquezas, nossa tendência a descartar o que não podemos explicar. E quando essa próxima família chegar, cheia de confiança em sua superioridade tecnológica e compreensão científica, carregando smartphones e comunicadores via satélite que não funcionarão nos vales profundos onde essas criaturas fazem seus lares, eles descobrirão o que eu aprendi nas montanhas do norte do Oregon. Algumas lendas são reais. Alguns monstros andam sobre duas pernas por florestas que antecedem a memória humana. E algumas verdades são perigosas demais para a sociedade civilizada aceitar. Não importa o quão convincente a evidência possa ser, porque aceitá-las exigiria que reconsiderássemos fundamentalmente nosso lugar na ordem natural. A filmagem existe, guardada em um armário em Portland, uma prova que poderia mudar tudo se alguém tivesse a coragem de levá-la a sério. As criaturas perduram, movendo-se por seu território com a confiança de seres que nunca foram desafiados com sucesso, que sobreviveram a todas as tentativas humanas de assentamento em seu domínio. E em algum lugar na natureza, neste exato momento, elas ainda estão observando, ainda esperando, ainda protegendo um território que os humanos invadem por sua própria conta e risco, muitas vezes sem sequer perceber o perigo até que seja tarde demais para recuar. Meu nome é Thomas Henderson e é por isso que eu nunca mais voltarei para casa.